Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos analisar os fatos mitológicos. Será que os animais da era da mitologia, da era grego-romana, centauro, minotauro, aquelas esfinges que basicamente consiste em uma cabeça humana, um corpo de leão e uma asa de águia, ou os egípcios com seus deuses, que consiste em seres humanos de uma altura muito grande, com cabeças de cachorro, águia, tigre. Será que isso aí é algo, é um devaneio coletivo humano que contempla a humanidade inteira? Ou será que de fato isso aconteceu? Pois bem, senhores, hoje nós vamos retratar aqui quadros antigos e também esse período, até mesmo renascentista, de 400, 500 anos atrás, ao qual se era falado desses animais mitológicos, né? E para onde será que eles foram? Mas eu preciso dar um recadinho bem rápido antes de eu começar com esse conteúdo para vocês, porque simplesmente nós estamos na reta final do conteúdo premium. Já foram preenchidos 15 vagas, só restam mais 5 vagas. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não sei se tem vaga. Então você confere na descrição se você quer o meu contato pessoal, se você quer aprender tudo aquilo que eu ensino, inclusive tem coisas, eu vou deixar isso bem explícito aqui para vocês. Tem coisas que valem muito a pena. Por exemplo, isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Olha só. Você vai aprender todas essas modalidades, isso que vale muito a pena. Mas tem algumas coisas que realmente valem demais. E que você não pode falar abertamente em rede social em lugar nenhum. Eu, se eu fosse você, eu aprenderia todo o meu conhecimento condensado, tudo emparelhado, passo a passo. Você escolhe a modalidade que você quer aprender e também conta. Você aprende a preservar o seu patrimônio financeiro. Imagina só se o governo dá a louca no cangaço e simplesmente pensa em confiscar a poupança. Então, eu, se eu fosse você, eu aprenderia. Você vai ter o meu contato pessoal, isso vale muito a pena. Tá na descrição aí, tá? Restam apenas 5 vagas. Depois, quando fechar, não saberemos quando iremos abrir de novo, tá bom? São pouquíssimas vagas que eu abro. Assim, é cada 50, 60 dias, cada 40 dias, pouquíssimas vagas que eu abro, tá? E mesmo assim, quando a turma ela é pequena, se a turma for grande, se muita gente comprar no boleto, aí a coisa se estende por muito tempo, tá? Então, assim, quem quiser conhecer, tá aí na descrição, tá bom? Pois bem, senhores, vamos voltar ali para a imagem, porque realmente é algo inacreditável e que vale a pena a gente aí conhecer, né? Principalmente eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor para você poder ver, tá? E aqui nesse quadro aqui, olha o que acontece. Você vê alguns animais, né? Você vê o que se parece um avestruz aqui. Você vê o que se parece um avestruz, peço perdão, uma águia, né? Grande batalhando com um leão, né? E você vê que me parece que a fauna e flora, a natureza tem muito mais animais do que nos é apresentado. Me parece que no período renascentista, anterior ao nosso, desde aí de 400, 500 anos atrás para cá, me parece que os animais foram cada vez mais escassos. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: Deus não criou árvore que não gera fruto. Todas as árvores a qual Deus criou têm fins medicinais, têm fins de alimentação. Deus não cria uma coisa à toa e muito menos a coisas que vão prejudicar os seres humanos. O que eu sempre falei aqui foi o seguinte: misteriosamente ocorre uma grande seca numa região que atua numa floresta inteira. Depois, misteriosamente, pega fogo nessa floresta. Depois, misteriosamente, passam os aviões com umas linhas brancas no céu. E misteriosamente, me parece que cai algumas sementinhas de árvores inúteis no solo que começam a crescer. Você, por exemplo, você se emboca na floresta, você percebe nitidamente que aquela biodiversidade não foi criada por Deus. Não faz sentido. Uma floresta onde você não tem alimento. Você não tem alimento. Às vezes um passarinho para poder encontrar comida tem que andar 5 quilômetros.
Você não tem alimento. E aí eu te faço uma pergunta: e se a floresta, todas as árvores fossem árvores frutíferas? E se tivesse uma abundância de alimentos na floresta? O que iria acontecer com a cadeia alimentar? Simplesmente nós teríamos mais animais se alimentando das frutas, se multiplicando num fator muito rápido. Depois que esses animais se multiplicarem num fator muito rápido, nós temos outros animais que vão predar esses animais. E a história por trás disso, nós vamos ter aí uma floresta rica em alimentos e rica em proteína, em animais. Então, o que acontece? Vamos supor, você se cansou da sociedade, você está sendo perseguido, tem uma ordem de prisão lá em Roma, né, César, Nero, eles estão querendo a sua cabeça. Você se emboca na floresta, você tem fruta em abundância, água em abundância e tem proteína em abundância. O que mais que você quer? Então, o que acontece, e eu assim, não é igual isso aqui, pessoal. Isso aqui tem animais até demais. Mas assim, é uma situação onde você consegue sobreviver. Então, muitas pessoas abandonaram as cidades para morar na floresta. Você lembra de Ló? Ló, basicamente, ele é sobrinho de Abraão, se não me falha a memória. Foi caçar morar em Sodoma. Ele morou 35 anos em Sodoma. E aí, Deus falou que ia erradicar Sodoma. Abraão tentou negociar com Deus. No fim, só a família de Ló lá que era justa, né? E aí os anjos vieram a buscar Ló e sua família, né? E depois ver aquela bombardeio nuclear lá em Sodoma e Gomorra, né? Pois bem, depois Ló ele foi se abrigar na floresta. Então imagina, o que um senhor de 70 anos e duas meninas conseguem fazer na floresta? Pensa comigo, meu irmão. Assim, eu vou usar as métricas humanas atuais. Um senhor de 70 anos e não tem. Como é que eles conseguiram toda uma infraestrutura na floresta? É muito simples. A floresta era rica, abundante, tinha recursos. Hoje a floresta não é assim. Hoje raramente você vê um animal. Dos que você vê assim, topeia, cobra, é basicamente essas porcarias, entendeu? Então vamos continuar aqui para você poder entender. Olha só. De novo, né? Aqui dá destaque para uma águia carregando um elefante, né? Aqui também dá destaque para uma águia carregando um elefante, tá? Então você vê aqui a diferença. Então ó, vai ver nas imagens, ó, uma águia carregando um elefante. Aqui nós temos um outro quadro. Isso aqui, se não me falha a memória, foi um dos mapas de Marco Polo. Ele deixou bem claro em seu diário de bordo a tomar cuidado com certos animais aí que você perambula aí pela América do Sul, tá? Inclusive, ó, carregando um elefante, ó, o tamanho da águia carregando um elefante, né? Então, será que isso aí era um devaneio, por exemplo? Unicórnios, por exemplo, né? Existe uma lenda que fala que a única coisa que acalma um unicórnio é o colo de uma virgem, de uma mulher branca de cabelo louro que ainda não foi violada. Se você quiser capturar um unicórnio, né, ele é impossível, ele é indomável, mas se você quiser capturar, tem que colocar uma mulher que não foi consumada, né, sentada na floresta, e aí ela vai começar a cantar. E o unicórnio vai se aproximar dela e vai deitar em seu colo. É a única maneira de capturar o unicórnio, segundo a lenda, tá? Será que o unicórnio ele é real? Olha aqui ó, o mapa de Urbano Monte, ó. Ó, será que ele é legal? Então inclusive Argon é uma cidade do Senhor dos Anéis, né? Onde é que será que esses caras imaginaram isso aqui, né? Pois é, meu irmão. Né? Vamos lá. Olha aqui, ó, os unicórnios, ó, daqueles livros antigos. Olha aqui, ó. Monumentos históricos retratando unicórnio. Ó, e aqui nós temos o quê? O famoso centauro, né? Que é aquele ser que só tem um olho, né? Centauro não, ciclope, desculpe. Ciclope, né? Olha aqui, ó. Ciclope de Monte Claus. Olha aqui, ó. Ciclope sendo retratado em quadros antigos. Aqui no caso, ó, eu vou voltar um pouco a imagem aqui, tá? Olha aqui, sendo retratado em quadros antigos. Olha aqui, ó. Ciclope. Ok. Ciclope.
o tempo todo, você vê aí, Ciclope campeão. Ó, isso aqui, como é que é o nome disso aqui? Isso aqui tem até no desenho do Hércules, aquele desenho da Disney, tá? Isso aqui é aquele cara que é metade humano, metade bode. Da cintura pra baixo ele tem um corpo de bode e da cintura pra cima ele tem um corpo humano, tá? E é um ser que, segundo a era mitológica, era o amante dos prazeres da carne, né? Então ele se relacionava com as ninfas. Ninfas eram mulheres que se tinham uma seita, né? Que depois virou essa ninfa pararapururu maníaca e que se embocava na floresta junto com os druidas e faziam rituais de amor. E inclusive esses seres aí eles participavam disso aí, tá? Olha eles aparecendo de novo aqui, ó, tá? Com frutas, legumes, né? E aqui é a grande perseguição que foi feita a esses povos. Meu irmão, aí você fala, ah, mas coitadinho deles, eles são injustiçados, né? Eles foram perseguidos. Mas você já parou para pensar o que levou a humanidade a perseguir? Porque assim, se você pegar o censo humano de uma geração de 100 anos atrás, os caras eram muito mais inteligentes do que nós. Sem brincadeira, a humanidade só está emburrecendo. Se você pegar o senso humano de 500, 600 anos atrás, a humanidade era muito mais inteligente do que nós. Então, esses caras que eram infinitamente mais inteligentes que nós, chegaram à conclusão que deveriam isolar esses caras. Boa coisa esses caras não faziam. Boa coisa esses caras não faziam. Não caia no conto do vigário, tá? E aí, olha pra você ver aqui, ó. Olha lá, ó. De novo, retratando esses seres aí, ó. E aí, aqui agora são sereias, né? Sereia. Isso aqui é o corpo de uma sereia, olha só. Inclusive, existe uma lenda que fala o seguinte, tá? Você tá um pescador. Nunca olhe demais pro mar. Nunca bota a sua cara assim e fica olhando pro mar. Porque pode vir uma sereia e te puxar. E a sereia, ela come o ser humano, vai. E ela leva ele pro fundo, afoga o humano, depois vira alimento, tá? E outra coisa, a sereia, elas aparecem em pedras, em lugares, tentando convencer os seres humanos a fazerem amor. Elas cantam uma música muito bonita. A voz delas é uma voz assim, qualquer ser humano não consegue cantar na mesma frequência, é uma voz muito bonita. E ela é muito sedutora, mas o fim dela é a destruição, a isolação dos humanos, tá? E aqui é falado dos animais, ó, no mapa de Urbano Monte. Sereias, esse tipo de animais aí, que era do passado. Homem-peixe. Tá vendo? Olha aqui ó, a descrição. E nitidamente, ó. Nitidamente, ó. Um tipo de águia com rosto humano. Tá vendo? Olha aqui, ó. Chamado árpia. Um tipo de águia com o rosto humano. Olha lá, a árpia. Pra vocês terem mais ou menos uma ideia lá. Olha só. Olha aqui o desenho de uma árpia. Uma escultura de uma árpia. Aqui já é. Ai, parece uma quimera isso aqui. Né? Parece muito uma quimera. Eu vou aumentar a imagem para vocês ficarem fácil de entender. Parece muito uma quimera. Inclusive, olha só para você ver aqui, tá? Era na região da Patagônia, né? E olha só, olha o que vai aparecer aqui. Olha aqui. Quimeras, retratação de quimeras em quadros antigos, ó. Olha aí. Que também faz referência ao Egito, né? Aquelas esfinges, ó. As esfinges, ela tem mais ou menos esse rosto aqui, tá? Então vê como é que a coisa era sinistra, ó. Olha aqui. Ser humano, metade porco, metade ser humano, né? E aí vai mostrando ó, o processo de hibridização, que ó, o centauro é o quê? É um corpo humano com da cintura para baixo é um cavalo lá, lutando com um leão, centauro. Olha aqui outro centauro aqui, ó. O corpo para baixo, ele é um cavalo, daqui para cima o ser humano. Olha aí, e retratando, ó, retratando em quadros antigos, ó, o mapa de Humano Monte, né? E aqui também, ó, caçando um coelho, né? E tá aí, ó. Olha lá o centauro. De novo um centauro aqui, ó. Um ser humano lutando contra um centauro. Então, você vê que a coisa, ela é mais do que aparenta ser, meu irmão. Ela é mais do que aparenta ser, ó. Olha pra tu ver a coisa sinistra. A pergunta que fica é, será que isso aí era um grande mito, um grande devaneio humano?
todas em unanimidade, todas elas, desde os índios cheroquis, desde os índios brasileiros, desde as pirâmides, desde o povo egípcio, desde os suméricos, desde todo mundo faz menção, até lá no Oriente Médio, as religiões do Oriente Médio, todos eles fazem menções a esses seres aqui. A Bíblia fala que os santos sentinelas, em Gênesis 6, enamoraram das mulheres. A palavra enamorar é isso aqui, ó. Molhar o biscoito, afogar o ganso. Então, é namorado das mulheres e deram origem a gigantes. Só que a Bíblia não fala que deram origem também a animais híbridos. Todo animal cujo traço pertence ao DNA humano é de natureza humana. Então, esses animais, águia com cabeça de ser humano, tudo que você enxerga que tem traço humano foi uma mistura de DNAs humanos. O que é dito que no período ali de Noé, Deus quis erradicar a humanidade porque a humanidade já se relacionava com animais. Nós estamos voltando a essa época. Você vê aí um monte de mulher aí defendendo o amor com cachorro. Um monte de gente, não, você tem que amor. Eu vi uma mulher no Twitter, ela estava escrevendo assim: eu sou uma luz no meio de uma escuridão. E ela colocando que ela era a favor da mulher se deitar com cachorros. Eu sou uma luz no meio de... Tudo que o diabo gosta é de gente hipócrita. Porque não é uma luz no meio da escuridão. Ela é o verdadeiro buraco negro no meio de um clarão, né? Ela suga para pro inferno as pessoas. Então, assim, esses animais, antes do que não é dito muito, é o seguinte: antes do dilúvio de Noé, os seres humanos já se relacionavam com animais. Como é que existiam esses animais mitológicos? Já parou pra pensar? Porque como é que chegou à conclusão da existência desses animais? Porque a mulher, ela se deitou com um cavalo. Aí, de repente, gerou esse centauro. E daí, sem brincadeira, a escola, ela diz pra você que não acontece nada. A escola chega pra você e fala assim: se alguém deitar com um animal, nada vai acontecer. Pois eu digo pra você que vai acontecer. Vai acontecer. Uma hora vai sair isso aqui, ó. Pode ser que nas primeiras gerações não saia, mas vai sair isso aqui. Então, basicamente, o que acaba acontecendo é o seguinte: os seres humanos, eles estão começando a Sodoma, eles estão começando a entrar numa época que é pior do que Sodoma. Sodoma já se relacionava com animais também. Mas nós estamos entrando numa era que é uma era pré-diluviana. Por quê? Os seres humanos se relacionam com animais, começam a nascer animais com traços humanos, ok? Começam a nascer. Isso vai ser algo natural, seres humanos com animais, tudo quanto é canto. Vai virar uma bagunça, o amor vai se esfriar, o amor verdadeiro é a aceitação no Messias. E aí, meu irmão, vem a grande desolação. Então isso aqui, ó, é um passo da desolação. E a humanidade já está se relacionando, porque os caras já estão fazendo. Eles estão rompendo a barreira da idade e a barreira dos animais. Daqui a 30, 40 anos vão começar a aparecer seres como esse aí aos montes. Então, nós vamos viver uma era onde essas nhacas aqui, ó, deixa eu pegar isso aqui, ó. Esses seres aqui, ó, vão aparecer aos montes. Isso aqui é um bode. Alguém vai lá, faz amor com um bode, um ser humano, e gera isso aqui, ó. Tá vendo? Sereia é o ser humano com peixe. Como que isso acontece, eu não faço ideia. Talvez o pirulito do tubarão, não sei. Alguém vai lá e tem amor com o pirulito do tubarão, vai saber, meu irmão. Mas olha lá, ó, tá vendo? Ó? Mistura de tudo quanto é canto, ó. Olha lá. Não pouparam nem a águia. Coitada da águia, meu irmão. Até a águia foi traçada, né? Então, o porco, e aí vai, meu irmão. Então a coisa, ela vai chegar num nível disso aqui, ó. Ela vai chegar. Coitada do ser humano, né? Coitada daqueles que estiverem por fora aí. Então, o que eu tô tentando explicar pra vocês é que isso foi uma das coisas que se tornou abominável. Deus olhou pra terra e o DNA que Deus criou dos seres, dos animais. Existem animais impuros e animais puros. Você sabe qual é a diferença deles? O que ninguém te contou? É que os animais puros foram criados por Deus, os animais impuros não foram criados por Deus. É simples, os animais puros foram criados por Deus. Deus não cria animal impuro, meu irmão. É simples assim. Usa um pouco do tutano. Deus não cria animais impuros. Deus nunca criou um animal impuro na vida. E nem vai criar. A perfeição não pode criar imperfeição.
Porque se a perfeição cria algo imperfeito em sua natureza, você fala assim, que merda de Deus que é esse? Que falhou em sua criação. Não. Então, Deus cria as coisas de forma organizada. É tão perfeita a magnitude de Deus que se Deus se ausentasse da criação da vida, ela ainda continuaria no seu ciclo. Porque o pássaro é alimento para um animal predador maior. O predador maior, ele, quando ele morrer, ele vai virar adubo ele vai virar alimento para os abutres, mas também os abutres vão defecar e o cocô dos animais vira adubo para a floresta. Depois os animais viram adubo para a floresta e o ciclo se continua. O ciclo energético vai continuar. Ele só está sendo transformado. Então é algo de natureza perfeita, a qual é incompreensível aos seres humanos. Mas aí eu te faço uma pergunta: você acha que Deus criou todos os animais? Você acha que Deus criou? Não criou, meu irmão. Então, por exemplo, a árpia. A árpia é uma águia com cabeça de ser humano. Você acha que Deus criou isso aqui? Deus não criou isso aqui. O que acontece é que o diabo ele tenta imitar a criação de Deus. O diabo ele nada pode criar. O diabo não consegue criar nada. O único ser que é capaz de criar algo do vazio é Deus. Então o diabo ele vai pegar os recursos que Deus criou e vai modificá-los. Por exemplo, no céu você tem aí os querubins. Os querubins eles têm 4 cabeças, cada uma olhando para um lado. Você tem a cabeça de águia, cabeça de leão, cabeça de ser humano e cabeça de touro. Mas é um anjo celestial a qual tem essas 4 cabeças. O que o diabo vai fazer? Ele vai pegar um touro, vai colocar o corpo humano no do touro, vai virar um minotauro. Aí vai pegar a águia e vai colocar o corpo humano, vai virar aquelas esfinges egípcias. Então, ele tenta imitar a criação de Deus, mas não consegue em sua magnitude. Então, tudo isso aqui são coisas a qual foram criadas tentando se basear no que Deus já criou e sempre saindo errado. Porque o que é dito na Bíblia é que esses seres são extremamente maldosos, extremamente perversos. É aquilo que eu falei. Às vezes, você não conseguia assim, sair, você não conseguia fazer as coisas, porque esses seres, eles estavam lá, destruindo. Tem aquele que toca a flauta e vai todo mundo quanto é gente por atrás. Então Deus mandou o dilúvio. E aí, quem que foi salvo na Arca da Aliança? Seres humanos puros, que foi Noé e sua família, os únicos que estavam naquele momento. Além de Noé e sua família, foi os animais puros. Todos os animais puros. Mas cobra é pura? Mas cobra é o animal que Deus criou. Tá entendendo? O que Deus torna puro, ninguém pode tornar impuro. Então, os animais a qual Deus criou, eles são puros. Agora, existe um pequeno empecilho que fala o seguinte: coloque menos desses animais na arca, porque esses animais, eles são verdadeiros predadores. E se você colocar muitos desses animais, quando começar a reflorestar, a recolonizar o planeta Terra, esses animais, eles vão destruir tudo que tem na frente. Então, alguns animais teve que ir em escala menor, mas pode ter certeza. Você acha que alguém colocou escorpião na Arca da Aliança? Pensa um pouco. Centopeia na Arca da Aliança? E se eu te falar que todo insectóide foi criado pelas trevas? Ah, você está exagerando. Então tá bom. Então tá bom. Então depois você pergunta pro criador aí se ele criou aí esses animais horrorosos aí. Então, assim, Deus criou um ecossistema linear plausível. Deus, por exemplo, criou abelhas. Deus criou, por exemplo, alguns animais. Até mesmo a formiga ela foi criada pelo Criador, assim eu acredito. Agora, alguns animais não fazem parte. Por exemplo, tem um animal que ele é nitidamente ele não foi criação de Deus, que é o ornitorrinco. Tem pato a boca de pato, o corpo de não sei do que, de pinguim, todo assim, não tem nada a ver com a criação de Deus. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês é que isso aqui parece mitologia, né? Nossa, não sei o que, é um quadro antigo. Mas para mim parece ser verdade, velho. Parece ser verdade. Então nós não temos evidências nenhuma, nem podemos comprovar aquilo que nós falamos. Tudo aqui é uma especulação que pode não condizer com a verdade. Porém, tem algum livro que faz referência a isso? Não. Pegou fogo na Biblioteca de Alexandria, pegou fogo tudo quanto é biblioteca, até a Biblioteca Nacional Brasileira pegou fogo. Livros desaparecem, histórias são caladas, e tudo que a gente tem são alguns devaneios, alguns quadros, algumas citações aí que nos mostram esse antigo novo mundo
a qual pertencia a humanidade, né? Então é isso que eu falo para você. Se a humanidade vivesse há 500 anos atrás, provavelmente a gente estaria maluco, porque a gente veria uma realidade nunca antes vista. Bom, espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. Lembrando que só restam mais 5 vagas para o conteúdo premium. Se você quer desatar esses amarras do sistema, se você viu a declaração que foi feita do presidente falando que ele iria colocar a poupança à disposição de outros países, ele falou da boca dele, se todo aqui não acredita, né? Irmão, se eu fosse você, eu iria aprender empreendedorismo agora. Não só te ensina a prosperar, mas também te ensina a resguardar o seu patrimônio financeiro. Vai que a coisa seja sinistra, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.